Eu estava ali atrás, orando. A Magali chegou lá, você está orando? A gente tem que sentir aquilo que o Espírito quer fazer no nosso meio. Eu quero falar algo para você nessa noite, Radical Livre. Eu quero fazer um convite para você diante de Deus, com muito amor à sua vida. Eu quero te dizer, jovem, não cometa a loucura de viver uma vida no natural. Não cometa a loucura de você achar que porque você se tornou um crente, você não precisa mais da presença de Deus. Radical Livre, você sabe por que hoje nós estamos, esse ano, completando 25 anos? Porque aqueles homens e aquela mulher de Deus, eles abriram mão de tudo para viver o sobrenatural de Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém um dia foi marcado por Deus. E o que eu quero dizer para você, não cometa essa loucura de às vezes você está numa vigília, você está num culto, você está numa célula, só para agradar alguém. Não faça essa loucura. Vá para buscar a Deus. Sem Ele nada nós somos. Sem Ele nada nós fazemos. Então, um dia que você entender e tiver a revelação de que você depende de Deus para tudo, você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai deixar de tentar controlar a sua vida e deixar Deus mover, deixar Deus te guiar. Porque se nós não precisássemos de Deus, para que nós vamos buscar a Deus? Aí você falou, Beto, mas isso é loucura você estar falando isso. Não, eu te falo isso com muito temor, e muito amor à sua vida e carinho. Porque se você está aqui, porque Deus quer mais para a sua vida. Então não perca a loucura, não meta a loucura de você estar aqui para buscar a Deus, mas a sua cabeça está lá noutra coisa que eu nem sei te dizer como que o mundo está hoje. Mas mergulha na história que Deus tem para você de cabeça. Mergulha de uma maneira que você vai sair de lá inundado. E é isso que o Senhor quer, que nós nos tornamos inundados pelo seu poder, para nós ganharmos essa geração. É a unção de Deus quem te capacita. É a unção de Deus que leva a nós conquistarmos os jovens dessa cidade. É pela unção, é pelo poder, é pela vida de Deus. Crente 007 é aquele que chega nos lugares, as pessoas nem sabem quem que ele é. Às vezes, lá na igreja ele é crente, mas quando ele sai para a roda, para a festa dos amigos, ele tira a capa de crente, deixa em casa e o natural manifesta. Você é um jovem estragado para esse mundo, Radical Livre. Você é um radical livre. Você é um jovem, um adolescente, uma jovem destinada ao avivamento. Deus tem o melhor para você. Entenda, Deus não escolheu você, não foi por acaso. Deus escolheu você porque Ele te ama. Porque é através da sua vida que Ele vai alcançar gerações.
Deus nos escolheu nesse tempo para nos preparar, para que aqueles que vão chegar, nós estivermos prontos. Para quê? Para pregar as boas novas. Deus nos capacita. Às vezes você fala: Beth, mas eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. Mas eu tenho vergonha de falar de Jesus. Paulo não tinha vergonha, porque ele encontrou a pedra mais preciosa, que era Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nada pode nos deter. O Senhor disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão. Então, Pedro, a hora que você pregar, o poder vai manifestar, demônios vão bater em retirada, as pessoas serão salvas e libertas, não por causa de você, mas é pela unção de mim que está sobre a sua vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como que está a sua unção diante de Deus? Você tem incomodado aonde você tem passado? Não, está faltando unção, está faltando vida de Deus. Porque nós fomos chamados, jovens que andam na contramão do mundo, são jovens apaixonados por Jesus. A palavra de Deus nos fala que Paulo, ele escreve que ele encontrou algo que nesse mundo nada se compara. Nada se compara. Deixa eu te falar algo. Hoje eu saí de casa só para me imprimir um papel. Passei o dia inteiro ouvindo uma palavra. Falei: Senhor, eu quero ministrar essa palavra para o jovem. Mas quem sou eu para gravar tudo aquilo na cabeça? Mas eu quero te falar algo. Você, adolescente, quando você entender que a unção de Deus é que te capacita em todas as áreas, em tudo que você vier fazer, você vai se tornar um filho inabalável nas mãos de Deus. Porque nós precisamos entender. Os radicais estão aqui hoje, 25 anos, não é porque o pastor Naô era o mais qualificado para assumir a liderança dos radicais livres, não. Mas foi aquele que disse: Senhor, eis-me aqui, eu abro mão de tudo para fazer a vontade do Senhor. Sabe por que eu e você, nós estamos aqui? Nós experimentamos da abundância da graça de Deus, porque Jesus chegou ao Pai e disse: Pai, eis-me aqui, para salvar a humanidade. Então você precisa entender que esse Jesus é a pedra mais preciosa que nós o encontramos. Eu não sei você, mas eu sim. Falo para você, eu encontrei essa pedra há 14 anos atrás, e eu não me arrependo nem um dia. Viver, diz Paulo, para Cristo é fazer a vontade do Pai. Mas morrer é lucro, porque eu vou encontrar com aquele que me encontrou e me sustentou até hoje. Quando você entender o valor que você tem para esse Deus, nós vamos experimentar do avivamento. Porque quando você entender isso, você vai se revestir de toda ousadia e poder de Deus. A unção de Deus, ela cresce. Cada vez mais que nós buscamos o Senhor, ela vai crescendo. A revelação, você vai obtendo revelação, você vai obtendo entendimento, você vai obtendo sabedoria, que quando você abrir a boca para falar, as pessoas param e ficam de boca aberta ouvindo você, porque o que vem de você, que está saindo ali, é unção de Deus, é poder de Deus.
Quanto mais você busca, mais vontade você vai ter de falar de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu te falar algo. Lá no meu serviço essa semana, um rapaz ligou um celular lá, eu falei, mano, você me respeita diante de Deus, eu amo a sua vida, gosto de trabalhar com você, mas essas músicas que você botou aqui não convém com aquilo que eu acredito. Então, quando eu estiver aqui, respeita a minha pessoa. Ah, Beth, mas isso é arrogância, autoritarismo, não é isso. Eu não sou obrigado a compactuar com aquilo que eu vejo que é errado, que eu tenho certeza que é errado. Então você precisa se posicionar. Você, como herdeiro, como filho de Deus, você precisa se posicionar como filho. Você não tem que viver a vida de qualquer jeito. Você é príncipe e princesa, então você faz parte de uma realeza. Então você precisa se comportar. Um príncipe não vai para em qualquer lugar, porque naquele lugar não sou apropriado para ele. Ah, mas é querer ser. Não, não é. É porque a realeza não convém ele estar lá. A sua posição não convém ele estar lá. Você é filho amado. Tem lugar que nós não precisamos estar. Quando foi enviado por Deus, sim. Porque se nós somos jovens que vamos transtornar esse mundo, nós precisamos ser jovem que vai viver contramão desse mundo. Nós não vamos viver como o mundo vive, porque se nós vivemos como o mundo vive, nós não vamos alcançar essa geração para o Senhor. Porque jovem destinado ao avivamento são jovens que andam debaixo da graça e do favor de Deus. Quem que vai te sustentar nos dias ruins? O mundo vai te afundar, vai te matar. Meter a pedra na tua cabeça e acabar de te matar. Quem vai te sustentar é o poder de Deus. É a unção de Deus. É a vida de Deus. Eu queria ler um texto com você para me entrar na minha palavra. Agora eu vou entrar na palavra que eu quero ministrar com você nessa noite. Eu quero falar de Paulo. Efésios 3, do 1 ao 11. Eu vou pregar para você apenas essa passagem. Eu quero falar para você desse homem. Esse homem que nos inspira. Porque um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia o sangue fez parte da vida dele. O que é o sangue? Ele encontrou com o Senhor, se tornou filho, herdeiro. E aí ele encontrou essa pedra de grande valor, que a vida dele não teve mais sentido humanamente, naturalmente, mais nada. Porque ele tinha encontrado algo muito valioso, muito poderoso, algo que preenchia todo o seu coração. Ele encontrou a razão para ele viver ou gastar os seus dias enquanto ele estava nesse mundo. Era servir aquele que tinha encontrado, que era o Senhor Jesus. Era fazer a vontade de Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite, Radical Livre, você quer fazer a vontade do Senhor esse tempo? Então, aperta o cinto que nós vamos decolar. Eu não aceito mais viver uma vida de rasura. Eu quero experimentar o sobrenatural. E Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, para fazer através de nós. Mas nós precisamos nos posicionar na posição de filho.
que nós somos, que você é. Deus nos chamou para coisas grandes. Deus nos chamou para nos levar a lugares mais altos, a lugares que nós humanamente nunca conseguiríamos alcançar. Mas você precisa entender, é na dependência de Deus, é pelo poder de Deus, é pela unção de Deus. Sabe como que nós vamos avançar, como que nós vamos multiplicar? Quando nós experimentar de momentos na unção, experiências com o Senhor, que nós ainda não experimentamos. Essas experiências é quem vai nos sustentar nos dias ruins. E essas experiências é que vai nos alavancar para nós conquistarmos essa cidade para o Senhor. Efésios 3, olha o que Paulo diz: por esta causa, por estas coisas, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentis. Para aqui, olha o que Paulo diz, como que Paulo começa escrevendo esse texto. Ele é prisioneiro de Cristo. Por que que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo? Por amor a Cristo. Porque ele nunca tinha encontrado algo tão precioso como Jesus. E ele encontrou. E quando ele encontrou Jesus, ele fala: peraí, isso aqui é o que eu preciso para viver. É isso aqui que eu preciso para me caminhar, para me ser vitorioso, para me ser bem sucedido. Eu preciso do quê? Eu preciso falar bonito? Não. Eu preciso gritar mais alto? Não. Eu preciso ter mais dinheiro? Não. Eu preciso do quê? Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus para conquistarmos essa cidade. Apenas de Jesus, da unção, do poder, da vida do Senhor jorrando através de nós, jovem. Apenas de Jesus. Se é que tende ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, porque quando leste podeis compreender o meu discernimento no ministério de Cristo, o qual em outra geração não foi dada a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelada ao seu santo apóstolo, profeta no Espírito, a saber que os gentis não são coerdeiro, membro do mesmo corpo e comparticipante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Deixa eu te falar algo, para aqui. Nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte de uma linhagem de filhos amados do Senhor. Sabe como que nós vamos conquistar a geração? É quando nós tirar essa mentalidade errada,
você tira essa mentalidade errada de dentro de você, que você não pode, que você não dá conta, que você não consegue, e dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que em Ti eu vou liderar, a minha célula vai multiplicar, em Ti eu vou ganhar minha família, em Ti eu vou ganhar essa cidade, em Ti eu vou ganhar os meus parentes, em Ti eu coloco toda a minha confiança, e Deus vai mover de uma maneira sobrenatural através da sua vida. Às vezes você fala: minha célula não avança, ou entrou o ano, saiu o ano, acabou o ano, está igual aquele: esse ano eu vou entrar na academia, eu vou ficar fitness. Fica mais gordo quando chega no final do ano. Essa não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é nós nos colocar na brecha, e o rio de água viva vai fluir através de nós e vai impactar essa cidade pelo poder de Deus. A unção de Deus que você carrega, porque o Senhor te deu a unção, poder, autoridade debaixo dos céus, em cima da terra, para você pisar na cabeça do diabo, para você avançar, para você experimentar do melhor de Deus. Porque Deus te escolheu, porque Ele não achou outro melhor do que nós. Porque o inferno está cheio de gente boa, mas o Senhor, Ele está atrás daqueles que não são, para Ele capacitar para aqueles que acham que são bons. Sabe por que o Senhor Jesus nos escolheu nessa cidade? Porque Ele quer usar você, jovem. É você que Ele quer usar. E nós vamos ganhar sim os jovens para o Senhor Jesus, quando nós entender que a promessa que o Senhor tem para cumprir através da nossa vida é além daquilo que nós possamos imaginar. O que o Senhor falou quando Ele criou o homem? Seja fecundo, multiplica. Então Ele nos chamou para multiplicar os seus filhos na terra. Eu e você, nós estamos aqui para pregar o Evangelho e as pessoas ser salvas. Por que nós não pregamos? Por que às vezes a gente ora na vigília: Senhor Jesus, me dá a oportunidade de pregar para minha amiga. Senhor Jesus, me dá a oportunidade para falar de Jesus lá no meu trabalho. Senhor Jesus, me dá a oportunidade de falar as boas novas. Oh Deus, que o Evangelho que Mateus está escrito, e de pregar o Evangelho, seja assim comigo todos os dias. Mas aí o Senhor dá oportunidade e você treme, não fala nada. Essa semana passada, estava lá no meu serviço, subi na ala de lá de cima, que lá tem uma parte em cima, a gerente não gosta, ela não está vendo ali não, pode falar. Ela proibiu eu de falar de Jesus lá, e aí eu subi lá em cima, as meninas começaram a fazer perguntas sobre a Bíblia. O povo que estava lá no saque, atendimento ao cliente. E aí eu falei assim: não pode falar de Jesus, mas a gente abre uma exceção. O que vocês querem saber? E aí eu debucei em cima da janela lá e fiquei com a cabeça para dentro. Falou: se o general aparecer, nós para. E aí nós ficamos lá. Eu acho que a gente ficou uns 20 minutos. Eu falei: tem câmera aqui, né? Mas ela não capta o áudio, né? Eu aproveitei. Então nós precisamos aproveitar. E aí a gerente lá de cima falou assim: mas proibiu? Eu falei: proibiu. Então nós vamos lá para fora, na hora do nosso almoço. Eu falei: glória a Deus, lá fora já está tendo uma reunião. Lá fora está tendo um núcleo lá fora. É só você juntar com nós lá. Então você precisa aproveitar o momento.
Você precisa deixar Deus te usar. Então, se Deus nos chamou, é porque algo Ele quer fazer através da nossa vida. Então, você olha para a vida de Paulo. Eu não sei quantas pessoas aqui nós assistiu a história de Paulo. Se você lê a Bíblia, esse cara é fascinante. A história desse homem é libertador para o jovem, adolescente, para o ser humano hoje. A entender que esse mundo passa, mas a eternidade é para sempre. Você não tem dimensão disso. No dia que você tiver dimensão da eternidade, você vai deixar de viver a sua vida de qualquer jeito. Você vai viver plenamente em fazer a vontade daquele que te chamou. Porque Paulo viveu isso. Quando ele encontrou com o Senhor, a vida dele perdeu todo sentido, perdeu todo valor. Eu te pergunto, Radical Líder, nessa noite, o que esse homem encontrou de precioso? Que nós ainda parece que não encontramos, não acessamos. Que porta é essa que nós precisamos quebrar para nós experimentar desse homem experimentou? Dessa vida, dessa unção, desse poder, desse sentido que tudo perde o valor. O homem queria experimentar estar diante de Deus. Espera aí, eu era perseguidor dele, ele me encontrou, ele não me castigou, ele me salvou, ele me restaurou, me deu a unção, o poder de Deus, o Espírito Santo, e hoje eu vivo em prol de fazer a vontade dele. O que esse homem encontrou? O que ele achou? É Jesus, foi Jesus que ele encontrou. Entenda, Radical Livre, quando nós experimentamos do toque especial de Jesus, tudo nessa vida tem que perder o sentido para nós. Porque nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos à eternidade, estar com Cristo um dia. Estar com Ele um dia. Pastor Ricardo Landim, falaram para ele um dia, pastor Ricardo Landim, a presença de Deus é a coisa mais preciosa que existe. A presença de Deus é muito mais preciosa do que uma noite com uma mulher. E ele casou, a hora que ele saiu, que ele foi embora, ele passou na casa da mãe dele e falou: mãe, eu descobri algo poderoso. O que você descobriu, Ricardo Landim? A presença de Deus é muito mais melhor e poderosa do que o sexo. Foi isso que Paulo encontrou. Foi essa presença de Deus que perdeu o sentido para a sua vida. Perdeu sentido, tudo que chamava a sua atenção nesse mundo, tudo que te atraía nesse mundo, tem que perder o valor, jovem. Porque você encontrou algo muito mais poderoso, que é Jesus. Não permita viver a sua vida como esse mundo vive. Não permita viver uma vida de rasura, sem sentido, sem prazer. Porque o que faz prazer é nós anseiar pela eternidade, anseiar para que um dia você esteja diante daquele que te chamou. Eu não sei você, mas eu anseio. Nós estávamos orando uma vez aqui pelo encontro, e nós começamos a orar: Senhor, nós queremos ver o sobrenatural naquele encontro. E na quarta-feira nós estávamos aqui, eu não sei se a Magali lembra, nós ali orando, começamos a louvar ao Senhor, e do nada a gente começou um cântico em línguas, nós começamos a louvar ao Senhor em línguas aqui, que tudo perdeu sentido. A unção de Deus moveu aqui.
O poder de Deus manifestou aqui, e essa unção que nós experimentamos aqui, lá naquele encontro, foi poderoso. Então você precisa ter essa visão espiritual dentro de você. A minha célula não está avançando. Visualize a sua célula crescendo. Deus, eu quero experimentar do sobrenatural de Deus na minha célula. Senhor, não sou eu, mas é o Espírito que habita em mim. Esse Espírito Santo vai manifestar a unção, o poder de Deus. A célula vai avançar, vai multiplicar. Deixa de andar por vista e ande na fé daquele que te escolheu. Olha para Jesus. Paulo diz: viver é lucro, viver é para Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque o morrer dele é que hoje acabou a minha vida aqui, o meu sofrimento. Agora eu vou para os braços daquele que me escolheu. Agora eu vou para os braços do meu Pai. É isso que nós precisamos anseiar. E enquanto esse dia não chega, nós precisamos pregar o Evangelho. Como que as pessoas vão se converter? Como que as pessoas vão crer se nós não pregamos? Precisamos pregar. Precisamos levar esse Cristo para as pessoas. Se a sua vida foi marcada por Deus, quantas pessoas o Senhor não quer marcar através da sua vida? Não desperdice o pouco tempo que te resta nessa terra. Viver na vida de qualquer jeito. Viva para Cristo, em fazer a vontade de Deus. Oh Deus. Continuando, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedido segundo a força operante do poder de Deus. O que manifestava na vida desse homem? Poder de Deus. Como que nós vamos vencer a cilada do inimigo? Poder de Deus. Como que nós vamos conquistar essa cidade? Poder de Deus. Como que nós vamos pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Poder de Deus. Como que nós vamos pôr as mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos? Poder de Deus. E para que esse poder de Deus opere na sua vida, você precisa andar pelo sobrenatural de Deus. Porque se você não ser cheio do poder de Deus, não experimentar de uma unção poderosa, nada vai acontecer. Por que os discípulos não expulsaram demônios? Porque não tinham poder. E a autoridade foi nos dada. Então você precisa chegar lá, não é no seu nome, não é no nome do pastor, não. Você tem que chegar lá e dizer: Jesus, só o nome de Jesus, o ambiente muda, porque tem poder, tem vida. Essa é a razão de nós vivemos, é Cristo. Isso é a razão que Paulo viveu para Cristo. Gastar os dias dele para fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto, em quem você tem confiado esses dias? Em quem você tem vivido? Para quem e para quem? Viva para o Senhor. Faça a vontade de Deus. Experimente. Experimentar do sobrenatural. Não permita ficar na beira do caminho. Não permite ficar para trás, mas almeja o melhor de Deus, almeja o sobrenatural, almeja a vinda do Senhor. Você precisa visualizar você crescendo, você precisa visualizar a sua célula multiplicando, você precisa visualizar a sua família rendida aos pés do Senhor. Estava falando com um jovem essa semana. Como que nós vamos conquistar os jovens, adolescentes?
Como que nós vamos conquistar os próximos radicais livres se nós não transmitirmos amor quando ele chega no nosso meio? Amor, gente, não é só falar, é ato. Você precisa fazer, você precisa demonstrar para as pessoas que elas vão se sentir amadas. Porque quando a pessoa se sentir amada, ela vai voltar lá na sua célula. Se ela vai visitar, você chamou o membro da sua célula, às vezes passou o ano inteiro, virou o ano, convidando um adolescente para ir na célula. Não, semana que vem eu vou. Não, semana que vem eu vou viajar, mas a próxima semana eu vou estar lá. Ah, essa semana não deu, mas mês que vem eu vou estar lá. Aí vai um ano e meio. Aí o dia ele fala, Margot, eu vou nessa célula. Nossa, esse irmão já insistiu demais. Deve ter alguma coisa lá. E aí vai. Chega lá, você não recebe ele bem. E aí? Nunca mais ele vai voltar lá. Passei tempo sem ir na célula. Passei um ano sem ir na célula porque eu não queria ir. Bem que eu não queria ir, ó. Ninguém gostou de mim lá. Porque é a primeira aparência que fica. Então você é jovem. Você é príncipe, você é princesa. Então nós precisamos amar e cuidar das pessoas. Nós fomos levantados para isso. Nós não somos aquele que espalha, não. Nós somos aqueles que juntam. Juntam as pedras preciosas para o Senhor. Porque nós somos essa pedra preciosa para o Senhor. Um dia Deus vai nos encontrar. Eu vou encontrar, você vai encontrar com o Senhor. E o que é que você vai mostrar para o Pai? Senhor, eu desmanchei 10 células. Não, Senhor, eis aqui. Fulano, cicrano, eu preguei o evangelho, eles converteram. É isso que eu tenho para apresentar para o Senhor. E aí? O que você tem feito esses dias? Eu vou falar para você, eu estou insatisfeito com muitas coisas. Mas crendo que Deus vai mover. Porque maior é aquele que nós servimos do que aquele que vem para tentar nos parar. Somos jovens destinados a avivamento. Somos jovens imparáveis. Sabe quando que sua célula vai crescer? Sabe como que a sua célula vai avançar? Quando você entender que você foi colocado lá naquela célula, porque Deus vai levantar um grande exército através da sua vida. Não fale mais palavra. Eu quero te dizer nessa noite, Radical Livre, anula qualquer palavra contrária da sua vida a partir de hoje. Anula qualquer uma. Se eu chegar para você, e aí? Você convidou alguém para a célula? Ah, eu convidei. E aí? Você está crendo que ela... Eu creio que ela vem. Eu estou crente que ela vem. Mas não seja aquela que eu vou chegar para você. E aí? Como que foi a sua célula? Foi poderosa. Cadê seus visitantes? Ah, eu chamei uma vez, eles falaram que não. Também larguei para lá. Não faça isso. Insista. Porque quando ela chegar lá, o Senhor vai tocar na vida dela e ela vai ser marcada. Ela vai ser estragada para esse mundo. Assim como Paulo foi estragado para as coisas desse mundo, porque ele encontrou a pedra de grande valor. Uma pedra de grande valor que nada pode comprar, mas que você possa juntar as maiores riquezas do universo, mas essa riqueza não tem o valor para comprar Jesus, porque o preço ele já pagou na cruz por você. Agora a unção de Deus vai vir sobre a sua vida, porque você foi lavado pelo sangue. Agora há em você o Espírito de Deus que vai te capacitar para essa jornada cristã, para essa caminhada.
Foi o que Paulo fez, perseguiu Jesus, mas quando ele encontrou com Jesus, ele foi salvo, e nele habitava o que? O Espírito de Deus. O evangelho da graça ecoava da sua boca. Porque João 3,17 fala que Jesus não veio para julgar, mas ele veio para salvar. E é isso que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. É isso que o Senhor quer fazer através dos radicais livres. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar o evangelho da graça para os jovens. Nós estamos aqui para levar as boas novas para os jovens. Assim nós vamos conquistar essa geração. Assim nós vamos conquistar essa cidade para o Senhor. Você só tem aquilo que você busca. Você só tem aquilo que você procura. Se você procurar mais e mais de Deus, você vai encontrar. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé. Então, meu irmão, você tem livre acesso ao Senhor. Nada pode mais impedir de você chegar ao nosso Senhor e você pedir o que você quiser. A palavra de Deus diz que o véu ele foi rasgado de cima para baixo. Então nada mais impede você de chegar ao Senhor. Então quando você colocar o seu coração, aplicar a sua vida naquilo que Deus tem para fazer através de você, grandes coisas você vai viver diante de Deus. Você precisa entender que nas mãos de Deus, você é como um motosserra. Quantos conhecem motosserra aqui? O motosserra derruba uma árvore rapidão. Sabe, uma vez nós estávamos lá, é fato verídico. Eu sou da roça, como os irmãos sabem. Lá, a gente fazia as roças com a foice, vai cortando os matos mais finos e os grossos, que são as madeiras, vai ficando. Depois que a gente broca a roça, que o mato já está um pouco murcho, a gente vem com o machado dos dois lados, derruba a árvore, diminui a copa dela no chão para o fogo passar e queimar tudo. Aí apareceu a motosserra naquela época. E quando a gente escutava a motosserra, a gente batuta lá da roça, ficava até com medo daquele barulho. Que nós era da roça mesmo, lá não tinha nada, lá era do mundão. Fui na cidade, eu tinha 9 anos, só foi assim, num lugar e voltei para trás na hora. Cidade o quê? Muito barulho, é roça. E aí apareceu um conhecido lá do meu tio, falou assim: ô Vicente, tem um cara que tem um motosserra, comprou um motosserra novo, e ele derruba rapidão, e ele está ganhando dinheiro nisso. Falei, não é possível, esse cara vai tirar nosso serviço agora. E nós rachava bom, que a gente é da roça, nós rachava bom. Tinha um primo meu, que a gente pegava a pareia quem derrubava uma árvore primeiro. Então nessa pegada aí, você sabe, né? Quantas árvores nós derrubava no dia? Porque nós queríamos derrubar mais que o outro, era aposta. E aí nós aprendemos a derrubar a árvore dos dois lados. Você não precisava, porque antigamente as pessoas rodeavam a árvore para derrubar. Mas não, nós aprendemos uma técnica, só da roça. Daqui nós derrubava a árvore daqui, aí quando ia para cá, nós passava a outra mão para o outro lado. Então nós derrubávamos dos dois lados, nós não precisávamos rodear para cansar só um lado.
Porque você está aqui, você cansa só esse braço. Quando você vira para cá, descansa esse e cansa o outro. Então nós derrubava a árvore rápido. Aí o cara chegou e falou, tem um motosserra. Falou, vai tirar nosso trabalho. Rapaz, quando aquele cara chegou, o serviço que nós fazia, em 2 dias, o cara fez de manhã para meio-dia. Motosserra potente. O cara ligou aquele negócio e foi embora. Você precisa ser que nem um motosserra nas mãos de Deus. O diabo vai se levantar contra a sua vida, contra a sua célula, contra a sua família. Você vai ligar o seu motosserra e vai falar, diabo, não vem não, que agora eu estou cheio do poder de Deus. Você vai manifestar graça. Você vai declarar, bate e retirado. Na minha célula quem manda é o Senhor Jesus. Na minha vida quem manda é Jesus. Na minha casa quem manda é Jesus. Nós vamos ganhar essa geração para o Senhor. Esse é o ano da multiplicação. Como que nós vamos multiplicar? Liga seu motosserra e vamos batizar 10, 20, 30 pessoas esse semestre. Tem encontro agora. Liga teu motosserra e sai atirando, derrubando para todo lado, ganhando jovem para levar para o encontro. Que nós vamos experimentar de uma grande colheita. Então qual que é o segredo, Beto? Encha-se do poder de Deus e prega o Evangelho. Que as pessoas vão se converter. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quero convidar você a ficar de pé. Oh Espírito de Deus. Quantos aqui querem experimentar o sobrenatural de Deus nessa noite?